Oi, oi, tudo na paz? Olha nós aqui de novo para aprendermos juntos, meditar juntos, e esse é mais um vídeo, talvez uma continuação ou fique aí uma série de vídeos sobre oração em línguas. E esse aqui também vai ser muito especial e importante, que nós vamos falar sobre a ação do Espírito em nós, o que acontece no nosso ser quando oramos em línguas. E claro, o quão eficaz e inteligente é optar por passar horas orando essa linguagem. Bom, até tem aqui no YouTube um vídeo sobre um pouquinho do meu testemunho de quando eu precisei voltar para a igreja. E se eu não me engano eu relato o quão difícil foi, mas o quão transformador e sobrenatural foi o que o Senhor fez dentro de mim. E a chave com certeza foi oração em línguas. Porque veja só, vamos entender um pouco sobre o que acontece quando nós nos afastamos da igreja. E se você, por um acaso, está afastado, querendo voltar e tendo dificuldades, se já tentou, já até desistiu disso, fique, abra o seu coração, a sua mente, preste muita atenção, porque isso pode transformar a sua vida e a sua história. Bom, quando nós conhecemos Jesus, nós vamos para a igreja, temos o nosso primeiro contato em conhecer Jesus de verdade, há um espírito maligno que habita em nós. Assim, vamos antes ler o texto, para não parecer que eu estou falando bobagem. Mateus 13:43. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Para por aqui. Você não conhece Jesus. Há um espírito maligno dentro de você, por conta da sua carne. E aí quando você conhece Jesus, automaticamente esse espírito ele sai, porque o Espírito Santo ele passa a habitar em você. E aí quando o Espírito Santo passa a habitar em você, ele começa a organizar aqui dentro e colocar as coisas no lugar. Aquele espírito que saiu de você, ele vai voltar, como diz a palavra. Ele não encontra, então ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. E aí vamos continuar o texto. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. O que ele faz quando ele encontra tudo arrumado? Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, de todos, para ficar morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Vamos lá, vamos recapitular. Então, quando esse espírito encontra tudo arrumado, ele sabe que sozinho ele não vai conseguir te bagunçar de novo. E é por isso que é muito importante, quando nós aceitarmos Jesus, nós de fato nos apegarmos a Ele, buscar, nos edificar. A oração em línguas é uma chave de edificação. Porque aquele espírito ele vai voltar, ele sabe que ele não vai conseguir te bagunçar de novo, porque ele te dominava antes, mas agora o Espírito Santo está em você, ele sozinho não vai conseguir te bagunçar. Mas ele vai e busca reforço. E se você não estiver arrumando reforço em Deus, reforços espirituais, estiver colocando a armadura do Espírito, quando esse espírito maligno voltar para te bagunçar, ele vai conseguir, porque ele buscou reforço. E aí é quando você se afasta da igreja, porque esse espírito consegue te tirar e te bagunçar. E essa bagunça ela é ainda maior, porque antes havia apenas um te bagunçando. E ele busca o reforço de mais 7. São no total 8 espíritos malignos ali, ó, te dominando. E foi o que aconteceu comigo. Eu conhecia o reino, a igreja, Jesus. Em um momento eu deixei me levar e todos esses espíritos me dominaram. E eu passei em torno de uns 2 anos e pouco afastada da igreja, sendo completamente dominado pelo que há neste mundo. E por diversas vezes eu quis voltar, eu tentei voltar, mas eu não consegui. No meu último ano, enquanto eu estava no mundo, eu queria muito voltar, e aí eu tentei algumas vezes e não consegui. Minha irmã e meu cunhado estavam firmes na igreja, então eu aceitava um convite ou outro, eu ia, mas não dava certo. Não dava certo porque quando você é dominado por algo, você realmente se apaixona por aquilo. Eu gostava muito da minha vida lá fora, das minhas festas, das minhas bagunças. Eu, de fato, mergulhei em tudo aquilo.
Então eu não tinha forças para voltar, eu não conseguia. E a transformação não é algo que acontece de fora para dentro. Você até pode tentar se enganar, entendeu? Deixar de fazer o que você está fazendo, ou sei lá o que, para voltar para uma igreja, mas isso não vai dar certo, porque é uma mentira. Em algum momento, a mentira, ela se rompe. Então eu não conseguia. Como que eu consegui então? Como que eu fui liberta de tudo que me aprisionava? Como sair disso? Para quem está no mundo e tentando voltar, querendo voltar para o reino, sabe do que eu estou falando. Parece algo impossível, mas nós entendemos o porquê. São muitos espíritos malignos nos dominando, são muitas coisas que nos cercam, a gente fica tão longe, tão distante, que é impossível encontrar o caminho de volta. Mas eu tô aqui para te lembrar desse caminho de volta e te deixar uma chave poderosíssima. Graças a Deus, a minha igreja sempre foi uma igreja de vida no Espírito, que nos ensina a oração em línguas como uma ferramenta poderosa de edificação, que nos ensina a usar o Espírito Santo que Jesus deixou para nós. Ele não deixou ele simplesmente para ficar aqui, mas deixou para ele agir dentro do nosso ser. E então nós orávamos. Segundo vídeo sobre oração em línguas e segundo vídeo que uma das partes mais importantes não ficam salvas e eu só vejo na hora de editar. Quando eu falo que nós orávamos, é que para toda essa transformação acontecer de forma sobrenatural dentro do meu ser, de fato eu me apeguei a essa oração. E quando eu falo nós orávamos, é que todos os dias eu ia para a casa da minha irmã à tarde e nós sentávamos simplesmente e orávamos em línguas, 1, 2, 3 horas, a tarde inteira a gente ficava lá. Isso não é loucura. Isso é loucura. E Deus usa para confundir a sabedoria. Enquanto a gente simplesmente orava essa linguagem, enquanto eu simplesmente orava essa linguagem, tudo acontecia dentro do meu ser. Quando eu deixei o vídeo aqui contando um pouquinho do meu testemunho, eu falei de uma oração que eu fiz que de fato foi real. Eu fui muito sincera com o Senhor, eu falei pra Ele que eu não via mais graça na casa dele, eu de fato não via. Eu preferia as coisas do mundo, era aquilo ali que eu tinha me apaixonado, que no momento era algo que eu achava que eu amava, minha carne eu amava na verdade. Mas eu iria continuar, mesmo sem ver mais a menor graça na casa dele, eu iria continuar porque eu acreditava na transformação que ele iria fazer no meu ser. Mas não foi apenas essa oração de me guarde, me cuide, houve uma busca. E houve uma prática de uma chave poderosa que agora você também conhece, que é a oração em línguas. E no testemunho pequeno que eu contei, eu também falo que depois de 3, 4 meses eu estava num culto. Esse acontecimento também foi real. E nesse culto começou a tocar um louvor. Aquele louvor que diz, sou um milagre, eu estou aqui. Nesse momento eu chorei igual uma criança, porque eu entendi que o milagre era eu e o milagre era eu estar ali. Eu simplesmente até hoje não sei em que momento eu parei de fazer o que eu fazia, porque quando o Espírito transforma dentro do nosso ser e nós vamos entender o que acontece, é assim, a gente não percebe. É algo que sai sem força, não há força humana, porque é Ele que está tirando de nós. E eu simplesmente já tinha meses que eu não praticava mais nada que eu fazia antigamente e eu não via mais graça de fato em tudo aquilo que ficou para trás. E eu, de novo, amava o reino e as coisas do reino e eu amava estar ali. Foi algo sobrenatural, aquele momento nunca vai sair da minha mente, que nunca saia para mim jamais se esquecer de onde o Senhor me tirou e o que Ele fez dentro do meu ser. Vamos lá, uma das ações bem importantes do Espírito Santo dentro do nosso ser é que Ele atua na nossa maior necessidade. Há uma ordem muito certa e Ele atua nessa ordem. Tem mais emergência em ser mudado em nós, o que é mais urgente em ser transformado em nós. Porque nós, seres humanos, achamos que somos capazes de definir alguma coisa, o que é importante, o que é, mas nós não somos. Nós sempre julgamos e achamos errado. A gente olha para o outro e fala, nossa, fulano precisa parar de beber. Você sabe se essa de fato é a maior necessidade do ser dele? Talvez fulano precisa ser liberto da mentira para realmente ter uma transformação de bebida. E o álcool na vida dele não muda em nada. Então o Espírito Santo, ele atua, você vai entender melhor.
Fica bem ligado, presta bastante atenção. Ele atua na sua maior necessidade, o que há de mais urgente dentro do seu ser. Quando eu voltava para o reino, se eu fosse fazer pela minha força, pela minha inteligência humana, pela minha mente humana, ia dar tudo errado, porque eu ia fazer o seguinte, eu ia voltar para a igreja, não, beleza, o que eu preciso fazer é só parar de ir para a festa e parar de beber. Mas era isso que me aprisionava? Será? Talvez o que precisava ser transformado em mim era a perversidade, a malícia, aquilo iria de fato começar uma transformação no meu ser, aquilo de fato era urgente em ser transformado. Veja só, quando você ora na sua linguagem, talvez você esteja aí pedindo para o Senhor ajuda para pagar uma conta, mas você está com câncer que você não descobriu, que você não sabe, e está aí pedindo ajuda para pagar uma conta. Quando você ora em línguas, quando você deixa o Espírito tratar o que realmente é urgente dentro do seu ser, o que realmente é a sua maior necessidade, ele te cura de coisas que você nem imagina, ele te livra de coisas que você nem imagina, ele te liberta de coisas que você nem sabe que você é aprisionado. Talvez você tenha vícios dentro do seu ser que tem feito a sua vida estar estagnada, a sua vida não caminha, você não sabe por quê. Às vezes são coisas aí dentro que você nem conhece de você mesmo. Mas o Espírito Santo que sonda o nosso ser, como diz em Romanos 27, ele sabe, ele te conhece no mais profundo porque ele está aqui dentro. Ele vai transformar a sua maior necessidade. E já falando sobre o Espírito Santo sondar os nossos corações e o nosso ser, esse é um outro ponto muito importante do que ele faz dentro de nós. Veja só, por que o Espírito Santo precisa sondar o nosso coração? O Espírito Santo, ele já conhece os planos de Deus. Então, ele sonda os nossos corações, sabe para quê? Então, ele sonda o seu coração para conhecer os seus planos. Porque nós também temos os nossos planos. Nós escolhemos, nós temos caminhos no nosso coração que nós queremos escolher para nós. E muitas vezes, se eu posso, talvez possa dizer todas as vezes, as nossas escolhas para nós, os caminhos que nós queremos traçar para nós, nunca são os melhores. Sempre vai nos levar a lugares terríveis, sempre vai nos derrotar, sempre vai nos derrubar. Então, para de querer dominar a sua vida, os seus caminhos, deixa isso para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sonda o nosso coração para conhecer os nossos planos. E quando nós oramos em língua, sabe o que ele faz? Ele pega os nossos planos e substitui pelos planos de Deus, do próprio Deus. Imagina só como não fica muito mais fácil, porque aí os planos de Deus passam a estar no seu coração. Vai ser muito mais fácil para você tomar decisões e escolha, muito mais fácil para você escolher o que é de Deus para a sua vida. E veja só que poderoso, agora os planos de Deus estão no seu coração, eles estão no seu ser. Você não vai querer mais as suas coisas, as suas escolhas, os seus caminhos. Você vai querer o de Deus, porque está dentro do seu ser. E foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu orei em línguas, então a perversidade, os desejos mundanos que estavam no meu coração foram substituídos pelos desejos do Senhor, pelas vontades do Senhor, pelos caminhos do Senhor. Então não acontece como um passe de mágica. Eu vou orar em línguas e tudo vai acontecer como um passe de mágica. Não é mágica. O agir do Espírito Santo e a Bíblia, ela tem explicações muito claras sobre como isso acontece no seu ser. Há uma transformação, há uma substituição do que é seu pelo que é do Senhor, há uma substituição do que é dominado pela sua carne, passa a ser dominado pelo Espírito. Realmente acontece coisas transformadoras e sobrenaturais dentro do seu ser. Na Bíblia, não há nenhum livro chamado Nathalie Tanara que ensina para mim o que o Senhor tem para a minha vida, que me ensina como andar no meu chamado, como andar no meu propósito, quais são os planos do Senhor para a minha vida, para mim poder viver. Não tem, mas ela ensina a nós usarmos o Espírito que Jesus deixou para nós. E é esse Espírito que está acompanhando, que sempre esteve com Deus. Ele é o Espírito de Deus, ele sempre esteve com Deus. E quando Deus estava nos formando lá no ventre da nossa mãe, quando o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, ele já tinha planos, propósitos, chamados para nós. E o Espírito Santo viu e ouviu tudo. Enquanto o Senhor planejava a nossa vida, o Espírito Santo estava ali, ouvindo e vendo tudo.
E é esse Espírito que habita em nós. E é esse Espírito que pode orar todas essas coisas por nós. E Ele ora através da oração em línguas. Romanos 8:26. Assim também o Espírito de Deus que vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Assim, paradinha de boa, só orando, deixando o Espírito agir na sua maior necessidade, deixando o Espírito trocar os seus planos pelos planos do Senhor. E choricandere, deixando o Espírito orar os planos que ele ouviu lá dentro do ventre da sua mãe para a sua vida. E eu repito 1 Coríntios 14, que nós falamos no vídeo passado, onde Paulo agradece ao Senhor. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Então essa linguagem não foi dada para a gente orar 5, 10 segundos num culto dentro de mover. Ela é uma oração para nossa edificação e nós precisamos passar horas orando essa linguagem. 1, 2, 3, 4, passe horas dentro dessa linguagem. Quanto mais horas você passa orando, mais coisas acontecem dentro do seu ser. E é muito importante que nós tenhamos uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se você já foi da igreja, se nunca foi, deixa eu te contar que esse é o caminho realmente transformador. Não é somente sobre ir na igreja, mas é sobre ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Não pode ser algo superficial, algo de fora para dentro, algo apenas para as pessoas ver. Precisa ser uma transformação aqui dentro. Quando eu voltava para o reino, eu escutei muito. Quero ver até quando isso vai durar. Até parece. Você na igreja, as pessoas achavam que aquilo ali iria durar 1, 2, 3 meses. E iria durar se eu estivesse fazendo algo natural. Ou talvez duraria anos, mas anos falsos. Mas quando se fala de Deus, falamos sobre algo sobrenatural. Então é preciso haver uma busca sobrenatural. Nós terminamos na hora, porque a escola liberou. E agora é gurizada passando, é cachorro latindo.